Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Materiais de Construção Civil 1. Hoje vamos falar sobre a cal, um dos aglomerantes que a gente vai estudar. O que seria a cal? Um ligante inorgânico produzido a partir de rochas carbonáticas, compostas basicamente de cálcio e de magnésio, que se apresenta na forma de um pó fino. Existem duas formas de cal no mercado, a cal virgem e a cal hidratada. A gente vai entender melhor o que seria esses dois tipos de cal, mais na frente nas definições. Uma definição de norma é um aglomerante cujo constituinte principal é o óxido de cálcio ou o óxido de cálcio em presença natural com óxido de magnésio, hidratados ou não, no caso da cal hidratada, e não hidratados no caso da cal virgem. Jazidas de cal, similar ao caso do cimento, como eu mostrei na aula passada, ela se distribui aí por todo o território nacional. A gente tem fábricas em boa parte dos estados do Brasil, aí nas mais diversas regiões. Entretanto, o seu consumo se concentra muito nas regiões do Nordeste, nas regiões do Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ok? As áreas de consumo de cal é bem diversificada. A gente vê o consumo desse material em muitas das áreas, como produção de papel, tratamento de água, produção de açúcar, siderurgia na produção de aço para a construção civil e principalmente na produção de elementos ou em serviços da construção civil. Boa parte do consumo é registrado na construção civil, principalmente para a execução de argamassas para assentamento de alvenaria e execução de revestimentos em alvenaria. É o tipo de material mais usado para a produção de revestimentos aqui no Brasil. No processo de obtenção da cal, passa por algumas etapas. Aqui estão, de certa forma, resumidas. Extração da matéria-prima e britagem. Muitas vezes esse material se encontra na forma de uma rocha, e aí eles precisam ser fraturados e britados em pedaços menores, fragmentados em pedaços menores. Depois é feita uma seleção de faixas granulométricas desse material já britado. Esse material é transportado para o forno, onde ele passa por um processo de calcinação, depois ajuste a granulometria por um processo de moagem, e aí a gente tem o que se chama de cal virgem. Nesse processo de calcinação, a gente obtém os óxidos, o óxido de cálcio, ou óxido de cálcio associado ao óxido de magnésio, e nesse estágio, nesse primeiro momento, após o material resfriar, a gente tem o que se chama de cal virgem, nessa forma de óxidos. Depois, para se tornar um material apropriado para ser usado nas obras, esse material precisa passar pelo processo de hidratação. A hidratação, nesse caso, é apenas colocar o material em contato com a água, e aí ele vai se transformar em hidróxido de cálcio. Aí sim está pronto o aglomerante para ser usado para a construção civil. Depois de hidratado, o material ele é seco e ensacado, se apresentando para o material, para o comércio, para as obras, com um pó fino e seco, certo? Aqui, do ponto de vista da química, o que é que ocorre nesses processos de obtenção da cal? Primeiro caso aqui, a calcinação. Então, a gente pega na calcinação o calcário natural, o carbonato de cálcio, é submetido à ação do calor, a temperaturas de aproximadamente 900 graus, e aí nessa temperatura ele decompõe em óxido de cálcio e CO2. Isso para o caso do material ser formado basicamente por carbonato de cálcio. Como é comum em algumas situações, esse carbonato de cálcio vem associado ao carbonato de magnésio. E aí nessa situação o material vai entrar em contato novamente com o calor na calcinação, e vou quebrar essa estrutura e transformar o material em óxido de cálcio, mais óxido de magnésio, mais CO2. Ok? Dessa forma de óxidos, o material ele recebe a denominação de cal virgem. Cal virgem, então o material está na forma de óxidos, logo após o processo de calcinação. Os fornos utilizados na calcinação são fornos, ainda existe forno com essas características quase que rudimentares ainda, artesanais, sem muito controle.
no processo produtivo. Então, em fábricas de pequeno porte espalhadas aí, principalmente pelo interior do Brasil, é comum você encontrar ainda forno com essas características. Pela parte superior aqui do forno, o material entra, o carbonato de cálcio, ou carbonato de cálcio associado ao carbonato de magnésio. Aqui na parte inferior, o material ele entra em contato com a fonte de calor, com a fonte de calor, que vai promover essa calcinação, e após chegar um certo período de tempo e de temperatura, o material, após passar por esse processo de quebra da estrutura para a obtenção dos óxidos, o material é resfriado e aí é retirado pela parte inferior aqui do forno. Temos fábricas bastante sofisticadas que usam fornos de maior capacidade de produção, como é o caso dessa estrutura de fornos verticais, aqui ilustrados, que permitem um maior controle de temperatura e do tempo de calcinação. Certo? É uma estrutura similar à dos fornos apresentados na transparência anterior, sendo que com um maior grau tecnológico que permite um maior controle. E aqui temos outro exemplo de forno que também pode ser utilizado nesse processo, são fornos rotativos, similar ao que é usado na indústria de cimento. São fornos rotativos, esse forno ele vai girando, o material entra por uma extremidade e ele tem uma leve inclinação e ele vai girando, e à medida que ele vai descendo aqui na estrutura do forno, ele vai entrando em contato com o calor necessário para promover a calcinação, e aí também com o tempo necessário para promover essa calcinação. Lá na outra extremidade, o material é retirado do forno após passar por esse período e é resfriado para a obtenção dos óxidos, como eu já falei na transparência anterior. Nessa obtenção dos óxidos, eu tenho o que se chama de cal virgem, que seria cal virgem, cal resultante do processo de calcinação, da qual o constituinte principal é o óxido de cálcio, ou óxido de cálcio em associação natural com o óxido de magnésio, capaz de reagir com a água. A cal virgem não é ainda o aglomerante utilizado em construção, como eu já falei. Os óxidos devem ser hidratados, formando o constituinte básico do aglomerante de cal, que é o hidróxido de cálcio ou hidróxido de cálcio em associação com o hidróxido de magnésio. De um modo geral, o que acontece? Tem aqui os óxidos, ou óxido de cálcio, ou óxido de cálcio associado com o óxido de magnésio. Eu vou promover a hidratação, que simplesmente coloca esse material em contato com a água. Depois de um certo tempo, esse material vai se combinar com essa água, formando o hidróxido de cálcio, ou hidróxido de cálcio associado ao hidróxido de magnésio. Outra característica dessa reação de hidratação é uma reação fortemente exotérmica. Libera grande quantidade de calor e tem grandes variações de temperatura, o que aumenta o risco desse processo, podendo provocar complicações como queimaduras da mão de obra que vai tentar trabalhar com esse processo de hidratação. Chama a atenção porque muitas das vezes, em algumas regiões, essa cal virgem ela chega na obra. Você pode comprar esse material na forma de cal virgem. Chegando na forma de cal virgem, você vai ter que promover essa hidratação na própria obra. E aí onde requer esse cuidado, tendo em vista que essa reação libera bastante quantidade de calor. Ok? Então essa é uma opção de comprar ela na forma de óxidos e promover a hidratação dela na obra para poder você utilizar como, depois de hidratada e de estabilizada, e transformar ela em hidróxidos para que você possa utilizar na execução dos revestimentos e produção de argamassas para assentamento. Características da hidratação: a reação fortemente exotérmica, como eu já falei, provoca aumento de volume, é outra característica, é uma reação bem expansiva que resulta na desagregação do material durante esse processo de hidratação. É praticamente instantânea, favorecida pela figura da cal virgem, não ultrapassando 20 minutos. A relação cal virgem-água deve ser proporcionada de modo a manter a temperatura no ambiente de reação entre 80 e 85 graus, para evitar maiores riscos de acidente, e a proporção cal virgem-água fica em torno de 1 para 2 ou 3, certo? Uma parte de cal virgem para 2 ou 3 partes de água. Após a hidratação, o material é comercializado na forma de um pó seco, bem fino. Esse material ele é posto para secar e na forma de comercializar, o material se apresenta na forma seca e bem fininho. É um pó bem fininho.
Características ainda da hidratação da cal: a presença de óxidos não hidratados na cal, que vem a se hidratar após o endurecimento da argamassa de revestimento, poderá resultar no surgimento de expansões, com fissuração e ou destacamento do revestimento. É uma situação que ocorre muitas das vezes quando essa cal passa pelo processo de hidratação na própria obra. Então você adquire lá para a obra óxidos de cálcio, cal virgem, e aí você vai ter que promover essa hidratação na própria obra. Quando essa hidratação não é muito bem feita, no tempo e na quantidade de água necessária, ocorre que alguns óxidos não hidratam nesse momento. Quando você vai usar esse material para compor as argamassas, principalmente no revestimento, alguns desses óxidos vão hidratar, completar a sua reação de hidratação durante esse período, e aí pode ocorrer o surgimento de destacamento de argamassa e fissurações localizadas dessa argamassa. Ok? Algo que tem que se preocupar durante essa etapa. A hidratação particular do óxido de magnésio requer alguma atenção, isso porque durante a calcinação o óxido de magnésio está sempre supercalcinado, uma vez que sua decomposição tem início em 250 graus, sendo finalizada a 380 graus. Então, é uma temperatura menor do que é necessário para a calcinação do carbonato de cálcio, tendo em vista que a temperatura no forno chega ali próximo de 900 graus. Condição que justifica a menor reatividade do óxido de magnésio, comparada com a do óxido de cálcio. A hidratação é dificultada do óxido de magnésio, resultando em um teor sempre presente de óxido de magnésio livre, não hidratada. Não hidratada. O que pode ocorrer essa hidratação, como eu já falei, durante o uso do material, durante a execução dos revestimentos. Condição que justifica a recomendação de maturação da cal dolomítica, que é o tipo de cal que tem em conjunto a associação do carbonato de cálcio com o carbonato de magnésio, antes de ser empregada. Mesmo na situação onde se tem uma cal hidratada, se essa cal for dolomítica, existe a recomendação desse material ele passar ainda por um processo de maturação na obra para evitar esses problemas de hidratação tardia aí do óxido de magnésio. A operação de hidratação recebe o nome de extinção. Fazer a extinção é um termo bastante utilizado em campo, em obra, né? Fazer a maturação da cal ou a extinção da cal. Os hidróxidos resultantes denominam-se de cal extinta, quando realizada sem controle, por exemplo, no canteiro de obra, ela recebe muitas vezes a denominação de cal extinta. Então você pegou a cal virgem na forma de óxido, levou para a obra, e aí você botou em contato com a água, com certo cuidado para promover essa hidratação, só que você não consegue controlar muitos parâmetros, como a quantidade de água, o tempo necessário, garantir que cada partículazinha do óxido entre em contato com essa água para promover a hidratação. E a outra questão é que esse material ele fica exposto ao ar. E aí, ao ficar exposto ao ar, ele já pode passar por um processo de carbonatação, que é o processo de endurecimento que a gente vai ver mais na frente. Então, por isso, a denominação, a definição desse material é de cal extinta. Já a cal hidratada é quando esse material passa pelo processo de hidratação com maior rigor, com maior controle. Por exemplo, na fábrica, então, ao produzir os óxidos lá na própria fábrica, com maior controle de tempo, quantidade de água, controle do ambiente de hidratação, o material ele vai ser hidratado, depois ele vai ser seco e colocado em embalagem para mandar para as obras. E aí o material ele recebe a descrição na embalagem de cal hidratada. Definição de norma: cal extinta, cal resultante da exposição da cal virgem ao ar ou à água, portanto apresentando sinais de hidratação, né? Os óxidos entraram em contato com a água, hidratar, promovendo a produção do hidróxido de cálcio, o hidróxido de cálcio associado ao hidróxido de magnésio, e de recarbonatação. Como eu falei, esse material ele foi hidratado ao ambiente ali, sem muito controle, então ele pode entrar em contato com o CO2 e recarbonatar. Isso não é interessante, porque aí você está perdendo, digamos, o efeito do poder aglomerante que esse material teria. Apresenta proporções variadas de óxidos, hidróxidos e carbonatos de cálcio e magnésio. O que seria isso? Os óxidos, material da cal virgem que não passou pelo processo de hidratação da forma mais controlada. Hidróxidos, os óxidos que sim foram hidratados, e carbonatos
que são nada mais nada menos do que o material que virou hidróxido, mas entrou em contato com o CO2 na atmosfera pelo armazenamento, e ele voltou a formar o carbonato original. Isso compreendendo, digamos assim, o processo de endurecimento já da cal. Então, é um material que já está em processo de reação com CO2 e já está em processo de endurecimento. Então, é uma característica da cal extinta quando feita sem controle na hora. Já a cal hidratada, cal sob a forma de um pó seco, obtida pela hidratação adequada de cal virgem, do óxido de cálcio, constituída essencialmente de hidróxido de cálcio, ou de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio, ou ainda de uma mistura de hidróxido de cálcio, hidróxido de magnésio e óxido de magnésio, trazendo aí a particularidade do óxido, ainda tendo a presença do óxido de magnésio, dentro daquilo que eu já falei para vocês. O óxido de magnésio, na maioria das vezes, está supercalcinado, a reação de hidratação dele ocorre de forma mais lenta, e aí mesmo nessa condição, quando se trata de cal que tem a presença do óxido de magnésio, é comum você ter uma parcela desse material que não completou o seu processo de hidratação. Aqui chegamos no endurecimento. O endurecimento ocorre por reação do hidróxido de cálcio, da cal hidratada ou da cal virgem que passou pelo processo de hidratação, da cal extinta, do hidróxido de cálcio com o gás carbônico presente na atmosfera, reconstituindo o carbonato original. O que é que acontece? Depois que eu hidratei minha cal virgem, certo? Eu tenho o hidróxido de cálcio, ou hidróxido de cálcio mais hidróxido de magnésio. Esse material ele vai entrar em contato com o CO2 presente na atmosfera e vai se transformar em carbonato de cálcio mais água, ou carbonato de cálcio associado ao carbonato de magnésio mais água, ok? Percebam que para obter a cal eu parti de uma rocha carbonato, fiz a calcinação, obtive os óxidos, dos óxidos eu promovi a hidratação. Quando esses óxidos hidratados, os hidróxidos, entram em contato com o CO2, ele recompõe o carbonato original, certo? Fechando o ciclo, então ele volta à rocha original e compreendendo o seu processo de endurecimento. Percebam, na cal, o processo de hidratação não coincide com o processo de endurecimento. Ele é apenas mais uma etapa. Ela precisa ser hidratada, entrou em contato com a água para produzir os hidróxidos. Na forma de hidróxido, ela está pronta para ser utilizada como aglomerante para a construção. E depois de executada, quando esse material entra em contato com o CO2 presente no ar, é que ele vai endurecer, certo? Então, esse endurecimento se dá de forma mais lenta ao longo do tempo e dependendo da presença desse CO2 aí na atmosfera. Características do endurecimento da cal: o endurecimento se processa com lentidão, como eu falei, ocorrendo da superfície externa para as mais internas no revestimento. Então, quando você executa uma argamassa com cal na alvenaria, a camada superficial que entra em contato com o CO2, ele começa a carbonatar mais rápido, e as partes mais internas vai depender do acesso desse CO2 às camadas mais internas para que ele possa completar o seu ciclo de endurecimento. Existe certa porosidade que permite essa penetração do CO2, e muitas das vezes no início esse material ainda tem água na sua porosidade, então precisa que essa água evapore para que o CO2 consiga penetrar e promover o endurecimento. A reação ocorre à temperatura ambiente e exige a presença de umidade. Em ambientes com umidade relativa do ar muito seco, o material ele não reage satisfatoriamente. Então, se recomenda que tenha uma certa umidade do ar. O pessoal fala ainda em umidades acima de 60%, como a necessária para que a reação se promova com facilidade. Isso porque o CO2 seco não combina satisfatoriamente com o hidróxido, que é a cal hidratada. O processo pode ser acelerado pelo aumento da proporção de CO2 presente na atmosfera. Então, infelizmente, ambientes com maior teor de CO2 na atmosfera é um ambiente propício para o processo de endurecimento da cal. Esse mecanismo explica o nome da cal aérea, por isso que a cal é classificada como cal aérea. Na verdade, a definição foi ampliada para poder, acredito, colocar os dois aglomerantes que se encaixam dentro dessa classificação, que é a cal e o gesso. Já comentei com vocês. Então, aglomerante é aéreo, só lembrando, aglomerante cuja parte apresenta a propriedade de endurecer por reação de hidratação. Não é o caso da cal. A cal não endurece por reação de hidratação. Vocês vão ver lá na frente que isso é para contemplar o gesso.
ou pela ação química do anidride de carbono. A cal, sim, ela passa pelo processo de hidratação como etapa de obtenção do aglomerante. Quando ela entra em contato com o CO2, aí sim que ela vai endurecer, certo? Então, essa destaca aqui em amarelo é exatamente para a cal. A cal ela precisa entrar em contato com o CO2 para completar o seu endurecimento. Presente na atmosfera, que após seu endurecimento não resiste satisfatoriamente quando submetido à ação da água, né? Não resiste satisfatoriamente, já comentei com vocês, do ponto de vista de durabilidade. Esse material ele é facilmente dissolvido na água, então atacado aí pela água, pelas águas ácidas, esse material ele vai ser dissolvido, não oferecendo uma boa durabilidade a essa condição. Aqui está uma imagem que, de certa forma, resume o ciclo da cal. De início, a gente tinha carbonato de cálcio, ou carbonato de cálcio associado ao carbonato de magnésio. Esse material ele vai ser calcinado, vai quebrar a estrutura, liberar CO2 e eu vou obter os óxidos. Os óxidos, eu vou hidratar ele vai liberar energia, uma reação exotérmica, né? Requer bastante cuidado. Produzir os hidróxidos, ou hidróxido de cálcio, ou hidróxido de cálcio associado a hidróxido de magnésio. Esse material, na forma de hidróxido, ao entrar em contato com o CO2, ele vai recompor aqui a cal, ou carbonato original, né? Percebam que o material ele pode ser considerado um material reciclado, nada impede de reciclar a cal. Entretanto, a dificuldade é encontrar esse material depois de utilizado na forma pura, né? Que dificulte, que facilite ou favoreça essa reciclagem, né? Muitas das vezes na construção civil esse material é usado, como eu falei, nas argamassas, e aí fica difícil de depois de utilizado, que o material endureceu, né? Entrou em contato com o CO2, você separar, tendo em vista que você usou para compor essa argamassa, utilizou agregados, às vezes utilizou cimento, e aí fica complicado de você promover essa reciclagem. Então, a complicação é nisso. Entretanto, se você tiver numa fábrica e determinado lote que foi calcinado, hidratado, não foi bem armazenado e voltou a ser um carbonato de cálcio, esse material ele pode voltar sim para a linha de produção e ser reciclado. A classificação dessas cálices, quanto à composição, as cálices, já vem falando, cálices cálcicas, o que predomina nessa cálcica é o óxido de cálcio, em teores, né? Que caracteriza talvez a composição da rocha de origem ali, né? O carbonato de cálcio, então ele tendo 56% de óxido de cálcio e 44% de anidride de carbono combinado com esse óxido de cálcio. Já a cal virgem, depois do processo de calcinação, ele vai ter 100% aproximadamente de óxido de cálcio, né? E a cal hidratada nessas proporções de 75,7% de hidróxido de cálcio e 24,3% de água associada à estrutura. Já as cales dolomíticas, a característica é a presença do óxido de magnésio, então esse óxido de cálcio na natureza, na rocha, ela vai estar sempre tendo a presença do óxido de cálcio associada ao óxido de magnésio. Aqui está o calcário, as composições, em torno de 30,4% de óxido de cálcio, 21,8% de óxido de magnésio e do anidride de carbono. E a cal virgem também dividido, né? Quando eu calcino o material, quebro a estrutura e tiro o anidride de carbono, vai ficar 58,2% de óxido de cálcio, 41,8% de óxido de magnésio. E na cal hidratada também temos aqui. Então, os calos dolomíticos, a característica é a presença desse óxido de magnésio. Quanto ao tipo de aglomerante, nós temos a cal aérea, como eu já falei, e a cal hidráulica. A cal aérea ainda se subdivide em cal virgem e cal hidratada, a gente já viu isso, né? Cal virgem na forma de óxido de cálcio, ou óxido de cálcio associado ao óxido de magnésio, e a cal hidratada, que nada mais é do que essa cal virgem que passou pelo processo de hidratação. E a cal hidráulica, a gente vai ver lá na frente, e já é uma composição de cal aérea com algum material pozolânico, como as pozolanas calcinadas ou escória de alto forno, ou ainda a mistura desses materiais. Ok? Dando características de um material com atividade hidráulica, com resistência à água. A cal virgem para a construção é regida pela essa NBR 6453.
ela classifica a cal virgem em CV, onde as iniciais CV refere-se a cal virgem. Então, cal virgem especial é CVE, cal virgem comum, CVC, e a cal virgem em pedra, que é a CVP. Certo? Então, no mercado, esse material pode estar disponível. E aí, se você adquirir esse material na forma de cal virgem, você tem que promover na obra ainda a hidratação antes de utilizar. As exigências químicas para cal virgem são essas três. O teor de anidrido de carbono, aí ele faz a diferença na fábrica e no depósito. Os óxidos totais na base de não volátil. E a água combinada na fábrica e no depósito ou na obra. Ok? Para cal virgem especial, para cal virgem comum e para cal virgem em pedra. Ok? Qual a diferença na obra aqui com relação com a preocupação da norma, com relação a avaliar o anidrido de carbono, é tentar fazer uma avaliação do processo de calcinação, né? Então, a cal virgem, inicialmente eu tinha carbonato de cálcio, vou elevar a temperatura, fornecer energia, quebrar a estrutura para tirar o anidrido de carbono e ficar só os óxidos. Então, isso daqui é uma forma de avaliar se o material passou por um processo adequado de calcinação. Então, a cal ela tem que ter o mínimo teor aí, digamos, de anidrido de carbono. Então, isso é uma forma de tentar controlar o processo de calcinação. Óxidos totais na base não volátil é uma forma de controlar a pureza, né? Interessante que eu tenha minha cal praticamente formada pelo óxido de cálcio ou o óxido de cálcio associado ao óxido de magnésio. Então, eu quero que esses dois compostos aí eu tenha uma quantidade acima de 90%, no caso da cal virgem especial, que é a cal mais pura aqui, ou 88%, no caso da CVC e CVP. Então, a forma de controlar aqui a pureza do material. E a água combinada, ora, como eu estou comprando cal virgem na forma de óxido de cálcio, então eu não quero que esse material ele tenha tido contato com a água, promovendo a sua hidratação, certo? Entretanto, é certo que esse material já vai ser utilizado em obra para a execução de revestimentos, não tem grandes problemas se esse material já passou por um prévio processo de hidratação, ok? Só tem problema para o caso de que tipo eu quero comprar realmente na forma de óxidos em alguma aplicação e aí eu estou tendo material que já foi parte hidratada. Então aí é a preocupação da norma. Aqui está o que eu falei agora, então o carbonato residual deve ser minimizado, porém sem que ocorra supercalcinação. Isso é para, né, então os teores, como eu falei, é para tentar controlar um pouco o processo de calcinação. O estabelecimento de um limite máximo para a hidratação, no caso ali eu estou comprando na forma de óxidos, né, visa proteger o consumidor, pois pode ser devido a um teor de umidade presente ali na minha amostra que está promovendo a hidratação. Então, se eu estou querendo comprar óxido, então não tem por que estar ali hidróxidos. Nas aplicações em que a cal virgem vai ser hidratada previamente, ao uso, o teor de água combinada presente não é prejudicial, como eu já falei. As exigências físicas, no caso da cal virgem, é apenas observada a finura, né, em duas peneiras, a peneira de 1 milímetro e a peneira com malha de abertura 0,3 milímetros. E aí está o percentual, eu vou pegar uma amostra dessa cal e passar pela peneira, e aí eu quero ver, no máximo aqui no caso da cal virgem especial, no máximo 2% do material pode ficar retido nessa peneira. E no caso da de 1 milímetro de abertura e no caso da de 0,3 de abertura, de 15% de material pode ficar retido nessa peneira. E à medida que eu vou aqui para CVC, a cal virgem comum, ele já permite na peneira de 1 milímetro 5%, na peneira de 0,3 tem que ser menor ou igual a 30%, e no caso da cal virgem em pedra, aí isso é observado a peneira com 1 milímetro, e aí o material ele tem que ter um material retido acima de 85%, já que essa cal ela já vai vir em partículas com maior dimensão. Se falando agora em cal hidratada, a cal hidratada para argamassa ela é classificada em 3 tipos no mercado, a CH1, CH2 e CH3, cal hidratada tipo 1,
tipo 2 e a tipo 3. Sendo os tipo 1 e o tipo 3 as que eu mais tenho visto no mercado. Certo? Aqui estão as mesmas exigências, do ponto de vista de exigências químicas para cal hidratada, o anidride de carbono, a mesma história na fábrica e no depósito. Aqui é uma forma de controlar o processo de calcinação, para que tenha a menor parcela possível de material de anidride de carbono combinado à estrutura da cal. Isso é uma forma de controlar o processo de calcinação ou talvez controlar o processo de recarbonatação, tendo em vista que, por exemplo, no depósito, muitas vezes o material durante o armazenamento vai entrar em contato, já é hidróxido de cálcio, vai entrar em contato com o CO2 e aí esse material pode se combinar, recompor no carbonato e aí, quando for fazer análise química, esse teor de anidride de carbono vai dar elevado, certo? Fruto desse processo de carbonatação ou fruto do processo de mau controle no processo de calcinação. Óxidos não hidratados, a preocupação aqui, ó, menor do que 10 para CH1, menor do que 15% para CH2 e menor do que 3 para menor do que 15 também para CH3. A preocupação aqui, como eu estou comprando cal hidratada, então eu quero que boa parte dos meus óxidos estejam realmente hidratados. Eu não quero encontrar um grande percentual de material não hidratado, certo? Então, nesse caso, eu exijo que seja a mínima possível, menor do que 10% do teor de material, no caso da CH1, por exemplo, para óxidos não hidratados. E os óxidos totais, aqui a preocupação, maior do que 90% no caso da CH1 e maior do que 88% no caso das outras duas, a CH2 e a CH3. A preocupação da norma aqui é em ter um material também com maior grau de pureza. Eu quero que na análise química, o meu material ele seja composto basicamente de óxido de cálcio e óxido de magnésio, com teor acima de 90% no caso da CH1, por exemplo. Ok? Exigências físicas, aqui eu tenho um leque maior de ensaios, de avaliações. Eu confesso que esses ensaios não são tão comuns nos materiais de construção, nos laboratórios de materiais de construção. São ensaios mais difíceis da gente encontrar nesses laboratórios. Infelizmente, no nosso laboratório a gente não tem condições de fazer alguns, que requer alguns ensaios mais específicos. Dos ensaios aqui listados, a gente tem condições de fazer o de finura, pela peneira 0,6 mm e pela peneira 0,075 mm. Temos condições de fazer o ensaio de retenção de água, incorporação de areia não temos equipamento. A de estabilidade, acredito que seja possível fazer, e a de passividade também não temos condições de fazer devido à necessidade de um equipamento especial. Certo? Eu vou detalhar melhor cada ensaio. A aula de laboratório de cal é em cima da demonstração de alguns desses ensaios. Depois eu vou preparar um vídeo ilustrando para vocês e apresentando para vocês melhor como é que são feitos esses ensaios. Ok? A finura está aqui em duas peneiras, como eu já falei. A exigência para cal CH1, CH2, CH3 a mesma coisa. Requer um percentual, vou pegar uma amostra de material, passar na peneira de 0,6 mm de abertura e ela aceita que seja retido uma quantidade menor ou igual a 0,5% de material. E na peneira 0,075, aí as exigências para cal CH1, por ser mais pura, são maiores, né? Então permite no máximo 10% de material retido na peneira 0,075, e no caso da CH2 e CH3, 15%. A retenção de água maior do que 75% para CH1 e CH2 e maior do que 70% para CH3. Incorporação de areia maior do que 3, maior do que 2,5 na CH2 e maior do que 2,2 na CH3. A estabilidade, nos três casos, recomenda-se a ausência de cavidades ou protuberância. Essa estabilidade é uma avaliação do grau de... se durante o processo de utilização dessa cal hidratada, provavelmente relacionado muitas vezes à presença de algum tipo de óxido que não foi hidratado corretamente durante a etapa de hidratação ou na etapa de extinção, e aí ao encontrar em contato com água, para promover, por exemplo, a produção de alguma argamassa para revestimento, esse material vai hidratar, esse óxido vai hidratar e aí provocar algum efeito perceptível, como
o surgimento de algumas protuberâncias, algumas cavidades, alguma fissuração, algum destacamento da argamassa. Então, é meio que para evidenciar algum processo estranho de reidratação ou de hidratação de algum óxido que não foi corretamente hidratado. Ok? O de retenção de água, esqueci de falar, o de retenção de água, eu vou explicar melhor na aula do laboratório, mas ele está bem associado, na verdade, a um ensaio de retenção de consistência, certo? É associado que a cal ela tem um excelente comportamento de retenção de água, e essa retenção de água ela vai refletir na retenção de consistência do material. Como ele vai manter a água um maior tempo ali na mistura, o material ele não tem a necessidade de estar sendo remisturado ou corrigida a quantidade de água, que vai interferir numa alteração de consistência, que é o que se identifica muitas vezes na prática, quando o operário vai mexer na argamassa e o material começa a enrijecer, mesmo com pouco tempo de misturado com a água. Ok? Então, esse ensaio de avaliação da cal está bem relacionado, apesar do nome estar dizendo aí retenção de água, ele está bem relacionado com um ensaio de retenção de consistência, de manter a consistência por um tempo maior, de manter a trabalhabilidade por um tempo maior, para que essa argamassa possa ser utilizada. E por último, a plasticidade também requer um equipamento especial que nós não temos no laboratório. As exigências de parâmetros são a mesma para todos os três tipos de cal. A cal hidratada recebe esse nome por conter compostos cal hidráulica. A cal hidráulica recebe esse nome por conter compostos hidráulicos e cal hidratada, certo? Como eu já falei, então a cal hidráulica nada mais é do que uma cal aérea com a incorporação desses compostos hidráulicos. Os compostos hidráulicos são silicato de cálcio, aluminato tricálcio e ferroaluminato tetracálcio. Que são os elementos que estão, vocês vão ver, presentes também na composição de aglomerantes hidráulicos como o cimento. Os romanos foram os primeiros usuários dessa cal, obtendo-a de uma mistura de pozzolana, de cinzas vulcânicas, de solo vulcânico, e material cerâmico moído juntamente com a cal aérea. O endurecimento é análogo ao do cimento, e as misturas de cal com pozzolana ou escória de alto forno podem ser consideradas cal hidráulica também, certo? Então, ao misturar a cal aérea com esses materiais, com essas características, elas passam por um processo de reação pozzolânica e aí ela produz alguns compostos considerados hidráulicos, com maior durabilidade na presença de água, ok? Acredita-se muito que o desenvolvimento do cimento teve início a partir do entendimento desse comportamento da cal hidráulica. Aplicações na construção civil, concretos asfálticos, estabilização de solo, da mesma forma que talvez você já ouviu falar do solo cimento, como técnica de estabilização de solo, existe também a técnica de solo cal. Argamassas para revestimento e assentamento de alvenaria, como eu já vim falando para vocês, né? Confecção de tintas à base de cal é outra aplicação bastante comum, talvez a maioria aí já deve ter ouvido falar do uso da cal como tinta, né? Principalmente pelo interior, aí é muito utilizado nas operações de caiação de casas e meio-fio e obras do tipo. Produção de blocos para alvenaria, blocos sílico-calcários, e a adição da cal ao concreto também tem algumas aplicações desses casos. Eu vou detalhar melhor a questão do uso nas argamassas e dar só uma pincelada em alguns outros tipos de aplicação, certo? A produção de argamassa é o carro-chefe de cal, principalmente na forma de cal hidratada, né? Ele entra compondo ali as argamassas mistas, que são muito utilizadas no Brasil no processo de revestimento e assentamento de alvenaria. Essa cal mista é assim definida pela presença de dois aglomerantes, o cimento e a cal. O cimento dando uma contribuição muito boa do ponto de vista de propriedades mecânicas, a cal contribuindo com propriedades no estado fresco, de forma mais imediata, como material interessante para a trabalhabilidade, e a longo prazo também contribuindo com o desempenho desse revestimento ou desse material, do ponto de vista de como ele é um aglomerante e seu endurecimento vai se processando,
Então ele vai ganhando em propriedades mecânicas e em durabilidade. Essa argamassa, além dos dois aglomerantes, comum, cimento e cal, ainda pode ter a presença de areia e algumas adições, como agentes minerais e alguns aditivos apropriados para a argamassa, que durante a aula de argamassa a gente vai detalhar melhor. É conhecido que esse material ele favorece a plasticidade, a coesão e a retenção da água, né, na produção de argamassa. Argamassas de cimento e areia, por si só, são argamassas que têm uma certa deficiência de plasticidade, comprometendo ali um pouco a trabalhabilidade, a coesão entre os agregados, e a retenção de água também. São argamassas que exibem grande tendência à exudação, à perda de água, a dificuldade de se manter a consistência ao longo do tempo, para que a argamassa possa ser utilizada por um maior período de tempo, sem ter a necessidade de estar remisturando, colocando mais água, coisa do tipo. A cal ajuda muito em manter essas condições favoráveis. Aqui está um exemplo de uma argamassa misturada apenas areia lavada e cimento, e sendo ajustada a quantidade de água, aqui no início o material mais seco, sem exibir características de material mais plástico, coeso e tal. Aqui, à medida que eu vou adicionando água, o material começa a exibir uma certa tendência de exudação, e as características de plasticidade e de ajuste da consistência também não estão favoráveis. À medida que eu vou colocando a cal, eu sim melhoro muito as condições de trabalhabilidade, ficando um material mais coeso, mais plástico e permitindo melhores, inclusive, condições de acabamento durante o processo de execução. Então, esse material ele também retém a consistência por um maior período de tempo, permitindo um tempo maior de uso com esse material. Com a vantagem ainda de que, ao utilizar uma argamassa de cimento, areia lavada e cal, eu sei o que é que tem ali dentro, né? Se minha areia realmente for uma areia de boa procedência, livre de sais, coisas desse tipo, não vai ser a cal que vai introduzir esse material que é tão danoso para as edificações. Aqui está um exemplo ilustrando a coesão provocada pela cal, as argamassas. Aqui na primeira imagem são duas argamassas. Aqui é a argamassa feita de cimento, areia e água, numa quantidade necessária para promover uma certa consistência. E depois essa mesma argamassa, ela passou pelo processo de retenção de água, onde foi colocado essa argamassa num sistema de bombeamento para retirada dessa água, para extrair essa água. Após esse período, o material se encontra desse jeito. Então percebe que o material foi facilmente retirado, a água, né? Essa água pode ilustrar do ponto de vista prático, pode ter sido perdida para o ambiente ou para a parede ou para a base ali onde essa argamassa vai ser aplicada. E aí a coesão entre os grãos ali, a força que vai unir esses grãos, é facilmente retirada nessa condição. Aqui é a mesma argamassa, agora com a presença de cal. Veja que a água fica distribuída aí juntamente com a cal. E mesmo passando pelo processo de sucção, após o mesmo período que essa daqui foi submetida à sucção da água, a gente ainda identifica as partículas de cal aqui unindo os agregados e uma certa quantidade de água ainda retida nesse material, mesmo submetendo ela a uma condição extrema de sucção dessa água. Okay? Então a cal ajuda muito nesse processo de manter essa coesão por um tempo maior. E ajuda também na plasticidade necessária. Propriedades do estado endurecido, é claro que é sempre bem tratado o efeito da cal na trabalhabilidade, né, das argamassas, ainda no estado fresco. Entretanto, o estado endurecido também ela influencia de forma positiva. Ela favorece a hidratação em idades mais avançadas, né, ela funciona como ela retém a água durante um bom período, ela funciona como um meio de cura ali, favorecendo a cura do cimento do aglomerante hidráulico que vai estar ali. E aí ela promove a hidratação desse material de uma forma mais adequada. Aumenta a capacidade de deformação, também é conhecida, as argamassas de calção são argamassas mais deformáveis, o que é interessante para a execução de revestimento, tendo em vista que esse material ele absorve muito bem as deformações impostas ao sistema. E isso, de certa forma, ajuda no desempenho ao longo do tempo e na durabilidade do sistema de revestimento.
Pode minimizar o risco de fissuração, né, de retração, quando comparado com outros finos, como os finos argilosos, que também são utilizados como adições para promover a plasticidade das argamassas, né? Certo? Só que o efeito de retração, de elevação do consumo de água, que é bastante relatado para os finos argilosos, não são tão exagerados no caso do uso das argamassas de cal. Entretanto, em excesso também pode causar fissuração no revestimento. O uso de cal em excesso nas argamassas é muitas das vezes tendencioso, tendo em vista que ao adicionar mais cal durante o processo de dosagem, a gente vai deixando o material mais plástico, mais trabalhável, certo? E aí a gente fica sempre nessa tendência de colocar cada vez mais cal para o estado fresco. Entretanto, esse aumento do consumo de cal pode refletir também no aumento, numa demanda exagerada de água para se conseguir uma certa consistência e a trabalhabilidade desejada, e isso aí durante o processo de secagem, de endurecimento, pode refletir no processo de retração. Então, as argamassas de cal não estão livres desse processo de retração, de surgimento de fissuras. Ok? Aqui tem duas imagens que ilustram isso. A imagem da esquerda, uma argamassa com argila mineral. Pela coloração a gente já pode perceber isso, onde é bastante comum efeitos relatados como essa degradação provocada por pulverulência, destacamento, associado talvez à presença de cal, ou de cal não, de sais ou de matéria orgânica. E do outro lado temos aqui uma argamassa que foi feita de argamassa mista, de cimento, cal e areia, onde a gente tem aí o efeito de retração generalizado também, em todo o revestimento. Ok? Aí temos a pintura de base cal, a pintura denominada de caiação, como é o termo bastante utilizado, é feita com leite de cal, que é uma mistura de cal hidratada ou cal virgem com a água, é feita na suspensão, esse material é agitado e aí depois de certo tempo é aplicado. Essa caiação durante muito tempo foram utilizadas esse tipo de material, depois foi introduzido pigmentos a esse leite de cal aí para promover a aplicação de pinturas em colorações diferentes, certo? Durante muito tempo foi utilizado aí pelo interior e até nas capitais. Hoje tem voltado com um grande apelo aí como material sustentável, certo? Na produção de tintas com menor capacidade de agressão ao meio ambiente. Ok? Não é indicado para superfícies lisas, como gesso, madeira, metais ou pintura sobre outras superfícies pintadas. O seu poder de cobertura não é tão efetivo. Como eu falei, vem ganhando destaque no ramo de construções sustentáveis, com a incorporação de pigmentos naturais, orgânicos, e às vezes ainda a introdução de pigmentos com a introdução de solos com diferentes colorações, produzindo o que o mercado tem chamado de geotintas. Pode ser incorporado adições agentes aglutinantes, óleos naturais e fixadores de corante. É um aspecto negativo desse tipo de pintura. O material é facilmente removido das superfícies e aí com a introdução desses óleos, de alguns fixadores, se conseguiu um desempenho bem interessante, onde consegue uma durabilidade e um tempo maior de duração dessa tinta. A durabilidade é sensivelmente reduzida em zonas industriais devido às chuvas ácidas que dissolvem a camada de pintura, ataca e aí provocam a degradação mais acelerada dessa camada de pintura. Outra aplicação, como eu falei, é os blocos sílico-calcários. O produto é submetido às especificações da NBR 14974, possui blocos para alvenaria de vedação e para alvenaria estrutural, com resistências que são bem interessantes, né? Pode chegar a resistências de 4,5 a 35 MPa. São fabricados com cal e agregados finos, quartzosos. São moldados por compactação, esses blocos, e submetidos à hidratação em autoclave em altas temperaturas e pressões diferentes da pressão atmosférica. Esse material, depois de conformado, ele apresenta uma
uma boa aparência visual e bons parâmetros de propriedades mecânicas. Não é um tipo de bloco comum na nossa região, sendo mais comum talvez lá pela região do sul-sudeste do Brasil. A embalagem de cal, ela, segundo a norma 7175, deve ter impresso de forma visível as denominações normalizadas, as siglas, né, com a identificação do tipo de cal. No exemplo aí, se é cal CH1, CH2 ou CH3, como está aqui a indicação na embalagem. A denominação, no caso aqui, cal hidratada, marca do fabricante, Itaú aqui, para exemplificar. Massa líquida, 20 kg, geralmente o saco de cal são sacos de 20 kg. Data de validade do produto. Instruções de uso do produto. Instruções de segurança, caso contato com os olhos, inalar, ingerir, coisas desse tipo, como deve proceder. Quando entregue a granel, todas essas informações devem constar na documentação, né? Então, quem compra em grandes quantidades a granel, não comprando embalagem, essas informações têm que seguir na documentação. Quanto ao armazenamento, a cal hidratada deve ser armazenada sob estratos, em área coberta, ambiente seco e arejado. Isso é a recomendação da norma. Então, sobre pallets aqui, né, os estratos de madeira e afastado das superfícies, somente aquelas que têm contato com a umidade. A norma não detalha muito, entretanto, Souza e Tamaki, 2001, é um livro interessante, que fala bem do processo de armazenamento dos materiais de um modo geral, e ele traz algumas recomendações para cá que eu achei interessante colocar aqui. Os sacos das pilhas não devem ter contato com as paredes, ficando pelo menos 20 cm de distância, empilhamento máximo de 20 sacos, para facilitar, né, a retirada, o manuseio pela mão de obra, e também não promover a compactação das embalagens dos sacos de cal que estão mais embaixo. Os sacos de cal mais antigos devem ser utilizados primeiro, né, aquela regrinha, o primeiro a chegar, o primeiro a ser utilizado, para evitar problemas de um lote demorar a ser utilizado nas obras e esse lote vencer, para você não estar utilizando o material vencido nas obras. Então, para evitar isso, promover essa regrinha do primeiro a chegar a ser o primeiro a sair. Então, vê lá, fazer a inspeção, se tem saco de carro mais antigo, próximo de vencer, para ser utilizados primeiro. Durante o manuseio, cuidado para que os sacos não sejam molhados nem rasgados, ficando o produto exposto ao ar e à umidade, tendo em vista que se ficar exposto ao ar e à umidade, a sua cal hidratada, ela pode recarbonatar. E aí você perdeu o poder de aglomeração dela. Evitar depósito de madeira, isso porque existe risco de incêndio se o material entrar em contato com a água, isso para o caso do armazenamento da cal virgem, né? Então, cuidado com a cal virgem, atenção redobrada, porque durante esse processo de hidratação já conversamos que ele é extremamente exotérmico e você pode ter alguns problemas, ok? Sempre que possível, eu confesso que particularmente, a opinião minha, eu utilizando cal, dá preferência para cal hidratada, tendo em vista que esse material chega com bastante facilidade no mercado, e você fugir desse problema de ter que estar promovendo hidratação em obra. Okay? Os canteiros de obra cada vez mais apertados, então dificulta isso. Ok, então basicamente era isso para a aula de teoria sobre cal. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a elaboração dessa aula. Destaco também o site da ABPC, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Cal, certo? Onde lá tem bastante orientação sobre o uso de cal, recomendações de traços, de estudos e tal, e algumas notícias sobre